O relógio, aquele Patek Philippe que valia mais do que o prédio inteiro onde eu morava na Amadora, balançou no pulso de João Belfort. Um brilho fugaz sob o lustre grandioso do Hotel Infante Sagres, no Porto. Depois, desapareceu. A orquestra de cordas, abafada mas presente, não parou, mas o meu coração, sim. Estava ali, cercada pela elite do Porto e de Lisboa, o tremor incontrolável começando nos meus dedos e subindo pelos braços. João, um homem que podia destruir empresas com um simples sussurro, apontava um dedo perfeitamente cuidado, direto para o meu rosto. "Revistem-na!" Ele rosnou, a voz cortando o ar como uma lâmina de barbear. "Esta rapariga é uma ladra." Os seguranças, um deles, o Sr. Pedro, com a sua carranca habitual, agarraram os meus braços com uma força que prometia marcas. O salão mergulhou num silêncio pesado, sufocante. Mas eu não supliquei, não. Fixei o olhar no do bilionário, as minhas próprias lágrimas a escorrer, quentes e abundantes, pelo meu rosto. E entre um soluço e outro, sussurrei uma única palavra que o iria desintegrar mais do que qualquer escândalo de primeira página conseguiria. Eu não disse "sou inocente", eu disse "pai". Como é que cheguei a esse ponto? Ao ponto de gritar aquela palavra num salão de baile luxuoso, sentindo o mundo inteiro desabar à minha volta? A memória é uma coisa estranha. As cenas misturam-se, as vozes, os cheiros. Lembro-me do cheiro a dinheiro antigo, a lírios caros e a um medo palpável que se agarrava à mobília obsidiana do salão Belfort, no Infante Sagres. Era o cheiro da riqueza alheia, sim, mas também do meu desespero. Era a minha terceira jornada dupla seguida. As bolhas nos calcanhares latejavam, um ritmo cruel a acompanhar a valsa suave do quarteto de cordas. A festa era para celebrar o noivado de João Belfort com Sophia Kensington. Ele, um gigante da indústria, imobiliário, tecnologia, transportes. Se havia dinheiro a ser feito, os Belfort estavam lá. Um homem de 48 anos, assustadoramente bonito, com cabelos grisalhos e olhos como gelo lascado. Ela, uns 15 anos mais nova, uma ex-modelo com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Flutuava pelo salão num vestido Versace vermelho, que parecia ter sido esculpido em rubi líquido. Senti um arrepio. Não me recordo se foi frio ou a sensação de que algo muito errado estava para acontecer. "Champanhe, senhor?" perguntei, mantendo os olhos baixos, a voz um sussurro enquanto me aproximava do camarote VIP. Apenas mais uma figura invisível a circular com a bandeja. João nem olhou para mim. Estava demasiado ocupado a rir de uma piada feita por um senador qualquer sentado à sua frente. Acenou com a mão de forma brusca, desinteressada, e foi nesse momento que apanhei o brilho. O relógio, o Patek Philippe. Era lendário na cidade, dizia-se que tinha pertencido à realeza europeia. Ele nunca o tirava, nunca. "Deixe a garrafa", disse João, a sua voz profunda, um barítono que exigia obediência imediata. Enquanto me esticava para colocar a flute de cristal na mesa, Sofia moveu-se bruscamente. O cotovelo dela embateu no meu braço. A bandeja cambaleou. Uma única gota de condensação, pequena, quase imperceptível, caiu no intocável blazer italiano de João. O som foi quase inaudível, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O riso morreu no ar. João virou a cabeça devagar, como uma máquina a enferrujar. Olhou para a pequena mancha úmida no ombro e depois subiu o olhar até mim. Eu sinto muito, senhor." Gaguejei, procurando um guardanapo com as mãos trêmulas. "Posso limpar?" "Não me toques", ele disse, e a voz dele, baixa, suave, era 1000 vezes pior do que se tivesse gritado. "Desaparece da minha frente. Envia alguém competente." "João, querido, deixa lá." Sofia ronronou, embora os olhos dela brilhassem com uma ponta de diversão. "É só uma miúda desajeitada. Provavelmente nunca viu um fato que custe mais do que a educação dela."
As minhas bochechas ardiam. Que vergonha, que humilhação. Recuei para a salão de serviço, as mãos a tremer tanto que quase deixei cair a bandeja. Precisava tanto daquele trabalho. A mensalidade do curso de contabilidade forense no Politécnico de Lisboa estava atrasada e a medicação da minha avó, o seguro não cobria tudo. Não podia ser despedida. Não esta noite. Nunca. Passaram-se uns 30 minutos, talvez um pouco mais. O tempo parece arrastar-se quando a humilhação ainda te queima na garganta. Tentei manter-me do outro lado do salão, servindo os convidados menos importantes, como se houvesse categorias para a fome e a sede. Pensava que tinha escapado ao pior, que talvez a noite terminasse sem mais sobressaltos, quando de repente a música parou. As luzes principais do salão acenderam-se, destruindo qualquer resquício de ambiente festivo. O Sr. Pedro, o chefe de segurança, um armário de homem, caminhou até o centro da sala. Mas foi João quem dominou a atenção. Ele estava na plataforma VIP elevada, o rosto uma máscara de fúria contida. Levantou o pulso esquerdo. Estava nu. Tranquem as portas, João anunciou. A voz não era alta, mas parecia ecoar em cada canto do salão, até as galerias. Ninguém sai. O meu relógio desapareceu. Um murmúrio, um suspiro coletivo percorreu a multidão. Estava no meu pulso há 30 minutos. Ele continuou, os olhos a percorrer a sala como um farol, procurando algo. E apenas uma pessoa esteve perto o suficiente para me tocar. Senti o sangue fugir do meu rosto. Vi Sofia sussurrar algo no ouvido de João, apontando o dedo na direção oposta do salão, direto para minha estação de serviço. O olhar de João fixou-se em mim. Tu, disse ele, a minha sentença. A caminhada pelo salão parecia uma marcha para o cadafalso. 2 seguranças flanqueavam-me, os braços firmes nos meus, apertando o suficiente para deixar nódoas negras. Os convidados abriam caminho, como o mar vermelho, murmurando, julgando. Tem o ar de quem o faria, sussurrou uma mulher coberta de pérolas. A canalha fica sempre gananciosa, riu um homem gordo. Empurraram-me para o pé da escadaria que levava ao camarote de João. Olhei para cima. Deste ângulo parecia um gigante, uma figura divina no seu trono, e eu, um verme a seus pés. Não o peguei, disse a voz a tremer incontrolavelmente. Sr. Belelfort, juro que não estive perto de si desde que me derramou champanhe. João cortou-me descendo as escadas, um passo lento de cada vez. Um truque clássico de carteirista. Criar uma distração. Embater na vítima. Levantar os bens. És boa, mas não és assim tão boa. Não sou uma ladra, gritei, sentindo a raiva misturar-se com o medo. Por favor, verifiquem as câmaras. As câmaras no camarote VIP estavam desativadas por questões de privacidade. Sofia interveio suavemente, sorvendo a sua bebida. Conveniente para ti, não é? Esvazia os bolsos, gritou o Sr. Pedro. Não tenho bolsos, disse eu, estendendo o avental. Apenas isto. O Sr. Pedro arrancou o avental da minha cintura, virou-o do avesso e sacudiu-o violentamente. Canetas, um bloco de notas e um abre-garrafas caíram no chão de parquet. E depois, com um baque pesado, algo dourado e maciço atingiu a madeira. O Patek Philippe. O silêncio era ensurdecedor. Olhei para o relógio, a boca aberta de horror. Não, isso é impossível. Não fui eu que o pus aí. Alguém o plantou. João riu. Foi um som frio, cruel. Agachou-se e apanhou o relógio, inspecionando-o em busca de arranhões. Plantou? Pensas que um dos meus convidados, pessoas que valem milhões, decidiu incriminar uma empregada por desporto? Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal. Cheirava a uísque caro e a implacabilidade. És uma parasita, João cuspiu. Vocês, pessoas, olham para o que temos e pensam que têm direito a um pedaço, só porque nos servem bebidas.
Sabes o que faço aos parasitas? João, chama a polícia, disse Sofia, olhando para as suas unhas. Não percas o teu tempo. Oh, a polícia vem a caminho, disse João, os olhos nunca se desviando dos meus. Mas primeiro, quero que todos aqui te vejam pelo que és. Uma criminosa comum, uma ninguém. Ele virou-se para a multidão. Que isto sirva de lição. Isto é o que acontece quando se deixam casos de caridade entrar no infante Sagres. Eles mordem a mão que os alimenta. As lágrimas turvaram-me a visão. A injustiça ardia na minha garganta como ácido. Olhei para Sofia. A mulher sorria, um pequeno sorriso triunfante. Foi então que percebi. Sofia tinha me empurrado. Sofia tinha estado perto de João. Sofia tinha enfiado o relógio no avental quando me retirei para a estação de serviço. Mas por quê? Por que estás a fazer isto? Gaguejei olhando para João. Tens tudo. Por que precisas de me destruir? Porque me roubaste. João rugiu, perdendo a compostura. E ninguém rouba João Belelfort. Não te roubei, gritei de volta, uma súbita onda de adrenalina a sobrepor-se ao meu medo. Nunca te roubaria. Mentira. Não estou a mentir. Levei a mão ao bolso interior escondido da blusa do meu uniforme. O meu próprio bolso, não o avental. Ela tem uma arma, gritou o Sr. Pedro, esticando a mão para o seu taser. Não. Tirei um pequeno medalhão de couro, gasto. Era barato, rachado e mais velho do que eu. Estendi-o como um escudo. Não roubei o teu relógio, solucei, a minha voz a quebrar-se. Vim aqui trabalhar. Nem sabia que eras tu até ver o nome na lista de convidados hoje à noite. João parou, confuso com a mudança no meu tom. O que estás a dizer? Olha para isto. Impeli o medalhão na direção dele. João hesitou. O desespero cru na minha voz perturbou-o. Ele arrancou o medalhão da minha mão. João, não toques nessa imundície, Sofia avisou, a voz de repente cortante. Prende-a. Mas João ignorou-a. Abriu o medalhão com o polegar. Lá dentro havia uma pequena fotografia desbotada. Uma Polaroid do final dos anos 90. Mostrava uma jovem mulher sorridente, com cabelos descolorados pelo sol, sentada no capô de um descapotável vermelho. Estava a rir, a segurar um bebê, e ao lado dela, com o braço possessivamente sobre os ombros, estava um homem, um jovem João Belelfort. João congelou. O mundo pareceu inclinar-se no seu eixo. Ele olhou para a foto, depois para a rapariga a chorar à sua frente, depois novamente para a foto. Onde arranjaste isto? Sussurrou ele. A voz dele já não era estrondosa. Estava vazia. A minha mãe deu-mo, sussurrei, antes de morrer. João levantou o olhar, o rosto pálido. Isabela. Sim, disse. Isabela Reynolds. Ela nunca te falou de mim porque o teu pai pagou-lhe para ir embora. Disse-lhe que tu não querias o bebê. Disse-lhe que o chamaste de erro. Limpei os olhos, de pé, erguida pela primeira vez. Não roubei o teu relógio, João, disse, a minha voz a ecoar no silêncio do salão. Não o roubei, pai. Um copo estilhaçou-se em algum lugar na parte de trás da sala, mas ninguém se virou para olhar. Todos os olhos estavam fixos no drama que se desenrolava ao pé da escadaria. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para mim, Ana. Olhou para os meus olhos. Azuis. Não apenas azuis, mas aquele tom específico e gelado de azul cinzento que via no espelho todas as manhãs. Olhou para a forma do meu queixo, a maneira como eu o mantinha erguido em desafio. Era como olhar para um fantasma. Isabela está morta? João perguntou, a voz quase inaudível. Há 3 anos, disse a voz dura. Cancro. Trabalhou em 2 empregos até o dia em que não conseguiu mais ficar de pé. Nunca te pediu um cêntimo. Criou-me sozinha. Mentiras! Sofia guinchou, quebrando o feitiço. Ela correu pelas escadas, agarrando o braço de João. João, olha para ela. É uma oportunista. Este é o truque mais antigo que existe.
Provavelmente fez um Photoshop nessa foto. Roubou o relógio, foi apanhada e agora está a tentar chantagear-te com uma história comovente. João olhou para Sofia depois de volta para a foto. Não era Photoshop. Ele lembrava-se daquele dia. Lembrava-se do carro, um Mustang vintage que alugara para um fim de semana na costa alentejana. Lembrava-se do cheiro de Isabela, a baunilha e salmarinho. Lembrava-se de a amar com uma ferocidade que aterrorizara os seus pais ricos e mesquinhos. João! Sofia puxou-lhe do braço. A polícia está aqui! Entregue a ladra! 2 agentes uniformizados abriram caminho pelas portas, guiados pelo gerente do hotel. Senhor Belelfort, temos a viatura pronta. João fechou os olhos, respirando fundo. A raiva que o tinha impulsionado a momentos desaparecera, substituída por um pavor frio e confuso. Olhou para o relógio na sua mão, a prova. Depois olhou para mim, que tremia, apavorada por ter jogado a minha última cartada e perdido. Agente? João disse, virando-se para a polícia. Sim, senhor Belelfort. O agente perguntou, soltando as algemas do cinto. Esta é a suspeita? João olhou para Sofia. Ela assentia vigorosamente, os olhos arregalados e desesperados. Depois olhou para mim. Não, João disse. A sala engasgou-se. Desculpe, senhor, perguntou o agente. Fomos informados de um roubo. O relógio foi encontrado nela. Houve um mal-entendido, João disse, a voz recuperando o seu tom de aço, embora as suas mãos tremessem ligeiramente. Perdi o relógio. Caiu no avental dela quando ela me empurrou. Foi um acidente. João, o que estás a fazer? Sofia sibilou. Ela humilhou-te. Cala-te, Sofia. João estalou. Ele virou-se para o Sr. Pedro. Solta-a. O Sr. Pedro hesitou, depois soltou os meus braços. Tropecei para a frente, esfregando os bíceps. Olhei para João, a confusão misturada com o alívio. Não quero a tua caridade, disse eu baixinho. Eu não o roubei. Eu sei, João disse. Foi a primeira vez que ele me falou como um ser humano. Precisamos de falar em particular. Não tenho nada a dizer-te, disse. Chamaste-me ladra. Tentaste arruinar a minha vida em frente à metade da cidade, assim como a tua família arruinou a da minha mãe. Virei-me para sair. Espera. João deu um passo em frente, o desespero a rachar a sua compostura. Por favor, se és quem dizes ser, se és filha de Isabela, preciso de saber por quê. Desafiei-o. Para poderes passar um cheque e fazeres-me desaparecer também? Não, João disse. Ele meteu a mão no bolso e tirou um lenço de seda. Hesitou, depois ofereceu-mo. Porque se estás a dizer a verdade, então toda a minha vida nos últimos 25 anos tem sido uma mentira. Ele virou-se para a multidão. A festa acabou. Todos para fora. Agora. Enquanto os convidados começavam a murmurar e a arrastar-se para as saídas, Sofia permaneceu imóvel. O rosto dela tinha perdido a cor. Não estava a olhar para João. Estava a olhar para mim com uma mistura de ódio puro e medo. Eu percebi aquele olhar. E, de repente, uma nova peça do puzzle encaixou-se. Sofia não tinha apenas plantado o relógio porque era uma snob. Não me tinha apenas assediado porque eu era uma empregada de mesa. Tu sabias, disse, a minha voz a subir acima do barulho da multidão que partia. Apontei para Sofia. Tu sabias quem eu era. João virou-se lentamente para a sua noiva. O que ela disse? Ela é louca. Sofia riu nervosamente. João, vamos lá para cima. Estás estressado. Quando me candidatei a este emprego, disse eu, aproximando-me de Sofia, tive de apresentar uma ficha completa. Certidão de nascimento, nome da mãe, nome do pai, embora esteja em branco nos meus documentos. Mas a gerente de RH disse-me que a minha candidatura foi sinalizada pelo escritório executivo para revisão. Olhei para João. Quem revisa as listas de funcionários para os eventos VIP, João? João olhou para Sofia. Tu tratas do pessoal do evento, Sofia. Tu insististe em escolher a dedo os empregados para o salão Obsidiana hoje à noite. Sofia deu um passo atrás. Eu só queria que tudo fosse perfeito. Tu viste o nome.
João disse, a voz dele descendo para um sussurro perigoso. Reynolds. Viste que a mãe dela era Isabella Reynolds. É um nome comum, Sofia chorou. Tu sabias, João disse, a percepção atingindo-o como um golpe físico. É por isso que estavas tão perto de mim. É por isso que a empurraste. É por isso que a apontaste imediatamente. João agarrou o pulso de Sofia. Não estavas a tentar apanhar um ladrão. Estavas a tentar incriminar a minha filha para a despedir e prender antes que eu pudesse descobrir quem ela era. Ela não é tua filha, Sofia gritou, afastando a mão. É uma empregada caçadora de fortunas. Vamos descobrir, João disse. Virou-se para o Sr. Pedro. Tira uma amostra do meu ADN e tira uma dela. Ele acenou para mim. Envia para o laboratório privado. Quero resultados em 1 hora. Paga o triplo. João, não podes estar a falar a sério, Sofia implorou. E mantenham Sofia aqui, João ordenou aos seguranças. Se ela tentar sair do hotel, prendam-na pelo roubo do relógio. Afinal, ela é a única outra pessoa que o tocou. Enquanto os seguranças rodeavam Sofia, João voltou-se para mim. A sala estava vazia agora, exceto pela equipa de segurança e os fantasmas do passado. Vem comigo, João disse, a voz suavizando. Por favor. Olhei para o homem que tinha odiado toda a minha vida. O homem com quem sonhara gritar. O homem que me olhava agora como se eu fosse a única coisa que importava no mundo. 1 hora, disse eu. Dou-te 1 hora e depois vou-me embora. A viagem de elevador até a penthouse foi silenciosa. Uma subida vertical de 50 andares que fez os meus ouvidos estalarem. Fiquei no canto do elevador forrado a veludo, apertando o meu velho casaco de ganga por cima do uniforme. João estava perto das portas, observando os números dos andares subirem. O seu reflexo no painel de latão parecia o de um homem a acordar de um longo coma. Quando as portas se abriram, entrei num mundo que só tinha visto em revistas. A penthouse não era uma casa, era um museu. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte da cidade. Uma cidade da qual João Belfort era dono de uma parte significativa. A mobília era austera, moderna e parecia ter medo de ser tocada. Queres alguma coisa? João perguntou, a voz a ecoar no vasto espaço aberto. Água, comida. Posso pedir ao chefe para acordar e... Não tenho fome, disse eu, cortando-o. Eu sentia-me pequena naquela sala, mas recusei-me a agir como tal. Só quero saber a verdade. Disseste que o teu pai pagou a minha mãe, mas a mãe contou-me. Hesitei, a voz a tremer. O que ela te disse? João caminhou até um aparador e serviu-se de um copo de água, a mão a tremer ligeiramente. Ela disse-me que tu escolheste a empresa. Eu disse. Ela disse que era jovem, ambicioso, e que uma namorada grávida do lado errado da cidade era um problema que não podias permitir-te. Ela disse que tu assinaste o cheque pessoalmente. João bateu o copo com tanta força que a água espirrou sobre o mogno polido. Nunca assinei um cheque. Eu nunca soube. Ele virou-se para mim, os olhos a arder com uma mistura de fúria e mágoa. Isabela desapareceu. Um dia estava lá. Estávamos a planear uma viagem para a costa e no dia seguinte o apartamento dela estava vazio. Nenhuma nota, nenhum telefonema. Procurei por ela durante 2 anos, Ana. 2 anos. Caminhou até uma enorme estante e puxou a lombada falsa de uma enciclopédia encadernada em couro. Um cofre escondido abriu-se com um clique. Ele não tirou dinheiro ou joias, mas uma pilha de papéis amarelados. Relatórios de detetives privados. Atirou-os para a mesa de centro. Lê-os, João ordenou gentilmente. Contratar PIs em 3 estados. Verificar hospitais. Verificar morgues. Eu pensei que ela estava morta. O meu pai disse-me que ela tinha fugido com um ex-namorado. Disse que ela brincou comigo. Eu peguei lentamente no primeiro arquivo. Estava datado de 24 anos atrás. Assunto.
Isabella Reynolds. Status, rastro negativo. O desespero nos relatórios era palpável. Havia notas nas margens com a caligrafia de João. Verificar novamente. Oferecer o dobro. Uma parede dentro do meu peito começou a desmoronar. Eu crescera a odiar aquele homem, alimentada pela tristeza silenciosa da minha mãe. Mas ao olhar para aqueles papéis, percebi que a minha mãe também tinha sido enganada. Avô, sussurrei. Ele enganou-vos aos dois. Ele era um homem implacável, João disse, sentando-se pesadamente no sofá, parecendo de repente envelhecido. Ele preocupava-se com o legado Belfort acima de tudo. Deve tê-la ameaçado. Provavelmente disse-lhe que eu seria deserdado ou que ele arruinaria a família dela se ela não fosse embora. Ele disse-lhe que tu ficarias com o bebê, disse eu. A memória das confissões noturnas da minha mãe a vira ao de cima. Era isso que ela mais temia. Ela disse, um homem rico pode comprar qualquer juiz. Ela fugiu para me proteger de ti. João enterrou o rosto nas mãos. Meu Deus, todo este tempo. Nesse exato momento, o telemóvel de João vibrou na mesa. Era o laboratório. João congelou. Olhou para mim. O ar na sala tornou-se pesado, carregado com a eletricidade de um momento que mudaria vidas. Atende, disse eu. João passou o dedo no ecrã e colocou em alta voz. Senhor Belfort, disse uma voz clínica. Corremos os marcadores de sequência rápida que solicitou. Uma correspondência de 98%. João soltou um suspiro que soou como um soluço. Olhou para mim, realmente olhou, e viu a filha que tinha lamentado por um quarto de século. Ela é minha, é a sua filha biológica, senhor. João terminou a chamada. Levantou-se e deu um passo em direção a mim, os braços ligeiramente abertos, mas parou, respeitando a barreira invisível entre nós. Sei que não posso desfazer os últimos 24 anos, João disse, a voz embargada pela emoção. Sei que sou um estranho para ti. Sei que te acusei de ser ladra hoje à noite. Mas, Ana, quero arranjar isto. Quero dar-te tudo o que te foi negado. Olhei para o bilionário. Pensei nos meus empréstimos estudantis, no aviso de despejo na porta do meu apartamento na Amadora, no meu frigorífico vazio. Depois pensei no orgulho nos olhos da minha mãe quando ela fazia turnos duplos para me comprar um vestido para o baile de finalistas. Não quero o teu dinheiro, João disse. Estou a estudar contabilidade forense. Falta-me um semestre para me licenciar. Cheguei até aqui sozinha. Contabilidade forense? João sorriu, um sorriso genuíno e confuso. Gostas de apanhar criminosos financeiros? Gosto de encontrar a verdade escondida nos números, respondi. Os números não mentem, as pessoas mentem. És definitivamente uma Belfort. João riu baixinho. De repente, as portas do elevador tocaram. João franziu o senho. Não autorizei ninguém. As portas deslizaram e Sophia Kensington entrou. Não estava algemada. Estava flanqueada por dois homens de fatos caros, advogados, e chocantemente Raimundo Gouveia, o presidente do Conselho de Administração da Belfort. O que significa isto? João exigiu, pondo-se à minha frente protetoramente. Sofia, eu disse a segurança para te reterem. Sofia sorriu, mas foi um sorriso irregular, perigoso. Ah, Harry, não devias ter me subestimado. Pensas que uns policiais alugados podem deter a futura senhora Belfort? Ex-futura, João corrigiu. Sai da minha casa. Não é mais a tua casa, João, disse Raimundo Gouveia, dando um passo em frente. Era um homem corpulento com olhos como contas. Invocamos o artigo 15 do Estatuto da Empresa. Remoção de emergência do CEO devido à instabilidade mental e conduta imprudente. O quê? João riu incrédulo. Perdi um relógio. Isso não é conduta imprudente. Não, Sofia interveio segurando o telemóvel. Mas agredir a sua noiva, sequestrar um membro do pessoal e ter um surto psicótico em frente à elite da cidade, isso sim é. Ela tocou no ecrã. Um vídeo começou a tocar.
Era uma gravação do confronto no salão de baile, mas estava editado. Mostrava João a gritar. Mostrava-o a agarrar o medalhão, mas cortava a minha defesa. Fazia-o parecer um tirano desequilibrado a atacar uma rapariga indefesa. O vídeo já está no TMZ, Sofia disse docemente. As ações da Belfort caíram 12% no pós-mercado. O conselho votou. Estás fora, João, pendente de avaliação psiquiátrica. Tu incriminaste-me, João rosnou, dando um passo em direção a ela. Cuidado, um dos advogados avisou. Toca nela e vais preso esta noite. Sofia olhou para além de João, para mim. E quanto a ti, pequena vadia, sai daqui. A segurança vai escoltar-te para fora das instalações. Se alguma vez te aproximares de João ou deste edifício novamente, vou fazer-te prender por invasão de propriedade e assédio. Ela é a minha filha, João rugiu. Prova-o, Sofia retorquiu. Os resultados do laboratório, instalações privadas, fácil de contestar em tribunal. No momento em que obtiveres um teste de paternidade legal, já terei esvaziado os teus bens tão completamente que não restará nada para ela herdar. Ela virou-se para os advogados. Expulsem-nos. Chovia quando fomos empurrados pela entrada de serviço do Hotel Infante Sagres. Foi uma humilhação como João Belfort nunca tinha experimentado. As suas contas estavam congeladas. Os seus cartões de acesso estavam desativados. O seu carro estava trancado na garagem. Ele estava no pavimento molhado, num fato de 5.000 euros que estava rapidamente a ficar encharcado a olhar para o beco sujo. Ao lado dele, puxei o meu casaco de ganga com mais força. Bem, disse, limpando a chuva dos meus cílios. Bem-vindo ao mundo real, pai. João olhou para mim, atordoado. Foi a primeira vez que o chamei assim. Mesmo no meio do desastre, uma faísca de calor acendeu-se no seu peito. Desculpa, João murmurou. Eu não sei o que fazer. Não tenho o meu telemóvel. Levaram-no. Tenho o meu, disse eu. Tirei o meu Android rachado, mas não podemos ligar para um advogado. Eles vão estar a vigiar as tuas firmas habituais. Sofia tem claramente vindo a planear este golpe há meses. Ela tem o conselho no bolso. Raimundo Gouveia? João cuspiu o nome. Ele tem tentado expulsar-me há anos. Ele quer desmembrar a empresa e vender as partes. Deve ter feito um acordo com Sofia. Precisamos de um sítio para ir, disse eu. Algures onde eles não procurem. O Ritz, João sugeriu. Eu ri. Não tens cartões de crédito, João. Estás falido. Vamos para a minha casa. O meu apartamento era um quarto andar sem elevador, na Amadora. Cheirava a caril dos vizinhos e a gesso úmido. A sala de estar tinha o tamanho do closet da casa de banho principal de João. Ele sentou-se no futon irregular, olhando para os móveis desemparelhados. Os livros didáticos empilhados no chão, a foto emoldurada de Isabela no pequeno suporte da TV. Não é muito, disse eu, entregando-lhe uma caneca de café instantâneo. Mas a renda está paga. João olhou para a foto de Isabela. Ela fez um bom trabalho, Ana. És resiliente. Tive de ser, disse eu. Sentei-me no chão, abrindo o meu portátil. Ok, temos um problema. Sofia e Gouveia tomaram o controle. Estão a usar a cláusula de instabilidade mental. Para combater isso, precisamos de provas de que estais são e provas de que eles conspiraram para te incriminar. Eles têm todas as cartas, João disse, derrotado. Tem as fitas de segurança. Tem os servidores. Tem os servidores do hotel, corrigi eu. Comecei a digitar furiosamente. Mas tu disseste que és dono do edifício? Sim. Através de uma holding. A holding tem um backup separado fora do local para registros de manutenção do edifício e segurança? Para efeitos de seguro? João levantou o olhar, os olhos arregalados. O servidor Swordfish. Sim, é um sistema redundante localizado num centro de dados em Aveiro. Faz backup de tudo em caso de incêndio ou ataque terrorista. É completamente separado da rede interna do hotel. Sabes os códigos de acesso?
Sim, mas não consigo aceder sem a minha chave biológica. É uma pendrive física. Estava no meu porta-chaves que está na penthouse, disse eu, desanimada. Não. João sorriu, sombrio. Sofia pensa que é inteligente, mas não sabe da casa segura. Casa segura? Guardo uma mala de emergência num cacifo na estação do Oriente. O meu pai ensinou-me isso. Ter sempre uma saída. Costumava dizer que há uma chave biológica de reserva lá dentro. Eu fechei o meu portátil com um estalo. Então, vamos para a estação do Oriente. Ana, são 2 da manhã. Estamos encharcados. Sou uma figura pública reconhecível. Não com isto, disse eu. Fui ao meu armário e tirei um capuz cinzento grande e um boné de beisebol. Veste isto. Hoje à noite não é João Belfort. És apenas mais um tipo da amadora. A viagem até a estação do Oriente foi um borrão de metropolitano e sombras. João, que não usava transportes públicos desde 1995, parecia aterrorizado enquanto navegávamos no vagão barulhento do comboio. Eu mantinha-me perto dele, guiando-o como um pai guia uma criança. Chegamos aos cacifos. As mãos de João tremiam enquanto ele digitava a combinação. O cacifo abriu-se com um estalido. Lá dentro havia um saco de desporto contendo dinheiro, um telemóvel descartável e uma pequena pendrive prateada. Consegui, João exalou. Ei, vocês! Viramo-nos. 2 agentes da PSP uniformizados caminhavam na nossa direção. Atrás deles estava o Sr. Pedro, o chefe de segurança do hotel. Corre! João sussurrou. Não! Agarrei-lhe o braço. Se corrermos, parecemos culpados. Mantenham-se firmes. O Sr. Pedro sorriu enquanto se aproximava. Encontrados. Bom trabalho, agentes. Sr. Belfort, a Sra. Kensington, estava muito preocupada consigo. Ela apresentou um relatório de pessoa desaparecida. Ela diz que está sem a sua medicação. Não estou medicado, João disse friamente. Senhor, por favor, venha conosco. O agente disse, estendendo a mão para João. A sua noiva quer ajudá-lo. Ele não vai a lado nenhum convosco. Eu interpus-me entre eles. Ele não cometeu um crime. Estar na estação do Oriente não é ilegal. Interferir com um agente da polícia é, disse o Sr. Pedro. Ele acenou para os polícias. Prendam a rapariga também. Ela é cúmplice. Esperem, João disse, a voz dele recuperando aquela autoridade que podia silenciar uma sala de reuniões. Senhor Pedro, tu trabalhas para mim há 10 anos. Eu sei da tua esposa doente. Paguei pela cirurgia dela no ano passado. O Sr. Pedro vacilou. Os seus olhos desviaram-se para o chão. Sofia prometeu-te um bônus, não prometeu? João pressionou. Ela prometeu-te um pagamento para me rastreares. Mas, Sr. Pedro, olha para mim. Achas mesmo que ela vai manter-te por perto depois de ter acabado comigo? Ela vai descartar-te assim como fez comigo. Ela não tem lealdade. O Sr. Pedro olhou para a pendrive na mão de João. Olhou para os polícias que esperavam pelo seu sinal. Sr. Belfort, o Sr. Pedro começou. A verdade virá ao de cima, Sr. Pedro, acrescentei. Sempre vem. Queres estar do lado da verdade ou do lado da mulher que incrimina pessoas? O Sr. Pedro respirou fundo. Olhou para os agentes. Na verdade, cometi um erro. Não é este o senhor. O Sr. Belfort é mais alto. Os agentes pareciam confusos. Senhor, o senhor disse... Eu disse que parecia com ele. O Sr. Pedro mentiu suavemente. Mas de perto não é ele. Desculpem o incômodo, meus amigos. O Sr. Pedro olhou para João nos olhos. Saiam daqui, senhor. Ela tem um detetive privado a rastrear o seu telemóvel. Mas como não o tem, ela está a confiar no CCTV. Só consigo atrasá-la por 1 hora. O que teriam vocês feito no lugar do Sr. Pedro? Ele arriscou tudo. O seu emprego, a sua reputação, por uma estranha, ou talvez por gratidão, não sei. Mas não hesitou muito. O mundo é tão cinzento, não é? Não há só heróis e vilões, apenas pessoas a fazerem o que podem para sobreviver, para proteger o que amam.
É uma loucura como um momento de crise pode revelar o caráter de alguém, não acham? De repente, as linhas entre o certo e o errado, que eu achava tão claras no meu trabalho de contabilidade forense, tornaram-se turvas. Mas tínhamos um trabalho a fazer e um inimigo a combater. Obrigado, Sr. Pedro, João acenou. Não me vou esquecer disto. Vão, disse o Sr. Pedro. Recuamos para um cybercafé 24 horas no bairro chinês, na Moraria, para evitar ser rastreados no meu apartamento. Sob o brilho neon dos monitores de jogos, conectei a chave biológica. Acesso concedido. Protocolo Swordfish. Ok, eu estalei os nós dos dedos. Vamos ver o que realmente aconteceu hoje à noite. Puxei a filmagem de segurança bruta do salão Obsidiana. Encontrei o ângulo da câmera que Sofia tinha alegado estar desativado. Não estava. Sofia tinha simplesmente subornado o operador para dizer que sim. No ecrã, granuloso, mas claro. Vimos a verdade. Vimos-me a mim, Ana, a empurrar a mesa. Vimos João a virar-se e depois vimos a mão de Sofia a mover-se, rápida como uma víbora. Ela tirou o relógio da mesa e deixou-o cair no bolso da frente do meu avental enquanto eu pedia desculpas. Apanhamo-la, sussurrei. Espera, João apontou para o ecrã. Volta atrás. Olha para a data e hora. 20:14. Sim, agora. Olha para este outro ficheiro. João apontou para um registro intitulado Transferência de Dados de Saída. Às 20:15, um minuto depois de ela ter plantado o relógio, houve um pacote de dados massivo enviado do meu terminal privado na Penthouse para um endereço IP externo. Ela precisava que estivesses fora da sala, percebi. O relógio não era apenas para me fazer ser despedida. Era uma distração. Ela precisava de criar uma cena lá embaixo para que ninguém reparasse que ela tinha autorizado uma transferência remota lá em cima. Ela está a roubar os bens, João disse, o rosto dele a empalidecer. Ela está a transferir o capital líquido da Belleforth Enterprises para contas offshore. Essa transferência, isso são quase 400 milhões de euros. Podemos rastrear o IP? Perguntei eu. Corri um rastreamento. O cursor piscou. Ilhas Caimão. Lee. Uma empresa fantasma chamada Red Queen Holdings. Red Queen. João bufou. Sutil. João. Olha para o signatário autorizado para a transferência, disse eu, apontando para o fundo do registro. João inclinou-se. A assinatura digital não era de Sofia. Era de João Belleforth. Eu não assinei isso, João disse. Ela tem as tuas palavras passe, disse eu. Ela está a usar a tua identidade digital. Ela não está apenas a roubar o dinheiro. Está a fazer parecer que tu o estás a desviar. Isso encaixa na narrativa dela. És instável. Estás a roubar os fundos da empresa antes de seres despedido. Se ela conseguir isto, João disse, eu não perco apenas a empresa. Vou para a prisão federal por fraude corporativa massiva. Temos a filmagem do relógio, disse eu. Isso prova que ela é uma mentirosa, mas não prova que ela fez a transferência. Precisamos de apanhá-la em flagrante, João disse. Ela não pode movimentar tanto dinheiro instantaneamente. Requer autorização bancária. Geralmente é aprovado às 9h da manhã, quando os mercados abrem. João olhou para o relógio na parede. Eram 5h30 da manhã. Temos 3h30, João disse. Temos de parar essa transferência. Como? Perguntei. Não podemos fazê-lo remotamente. Ela bloqueou os teus privilégios de administrador. Temos de fazê-lo fisicamente, João disse. Uma luz perigosa nos seus olhos. A transferência requer uma chave de autorização final. É um token físico guardado no cofre na sede da Belleforth. Sofia estará lá às 9h da manhã para inseri-lo e finalizar o roubo. Então, temos de chegar ao cofre primeiro, disse eu. A Torre Belleforth é o edifício mais seguro da cidade, João disse. Scanners biométricos, guardas armados, alarmes silenciosos. E neste momento,
O meu rosto está na lista de não admitidos. Eu sorri. E por um momento ela parecia exatamente com o jovem João Belfort, que construíra um império do nada. Ainda bem que sei como ser invisível, disse eu. Fui invisível a vida toda. E tu? Bem, tu conheces o edifício melhor do que ninguém. É um assalto, João disse quase a rir. Vou assaltar o meu próprio edifício. Não sozinho, disse eu. Parceiros, estendi a mão. João olhou para a mão da filha áspera do trabalho. Forte e capaz, ele agarrou-a. Parceiros, o plano. Às 7h da manhã, a equipa de limpeza do turno da manhã chegou à Torre Belfort. Usavam macacões cinzentos e empurravam carrinhos pesados de suprimentos. Entre eles estava uma jovem com um boné puxado para baixo e um homem mais velho com cabelos grisalhos escondidos sob um gorro, a sua postura curvada. Eu tinha pedido emprestados 2 uniformes a uma amiga que trabalhava na agência. Passamos sem problemas pela segurança da recepção. Bom dia, malta, murmurei, mostrando um crachá que eu falsificara usando a impressora do café e um bastão de cola. Entraram. Mas o cofre estava no 60º andar, na suíte executiva, que estava atualmente repleta de seguranças privados de Sofia. Elevador de serviço, João sussurrou. Ele ignora os controlos do átrio nos andares superiores. Subimos em silêncio, o cheiro a desinfetante industrial enchendo a pequena caixa de metal. Se formos apanhados, João disse. Quero que digas. Ele obrigou-me. Diz que ele me sequestrou. Cala-te, pai, disse eu. Não vamos ser apanhados. O elevador abriu no 6º andar. O corredor estava silencioso. A suíte executiva ficava no final do corredor. Empurramos o carrinho de limpeza para a frente. Enquanto nos aproximávamos das portas duplas de vidro, vimos quem procurávamos. Raimundo Gouveia estava ao pé da recepção a discutir com o técnico. Não quero saber da firewall! Gouveia gritava. Apenas certifique-se de que a linha para as Caimão está estável. Temos de passar por ele? João sussurrou. Olhei para o carrinho. Agarre numa garrafa de amoníaco e numa garrafa de lixívia. Não mistures isso, João sibilou. Isso faz gás mostarda. Exatamente, sorri. Precisamos de uma distração. Despejei uma pequena quantidade de ambos num balde no carrinho. Imediatamente um fumo branco nocivo começou a subir. Dei um pontapé forte no carrinho, enviando-o a rolar pelo corredor direto para Gouveia. Fuga de gás! Gritei disfarçando a voz. Evacuar! Derramamento químico! Gouveia virou-se, viu o carrinho a fumegar e sentiu o cheiro a químico a arder. Seguiu-se o pânico. A recepcionista gritou. Gouveia tapou a boca e correu para as escadas de emergência. Os seguranças na porta tossiram e recuaram. Agora! Gritei. João e eu corremos pela névoa, prendendo a respiração. Entramos no escritório executivo. O cofre estava atrás de um quadro do pai de João. João arrancou o quadro da parede. Eles ainda não mudaram o código. João rezou. Ele digitou uma sequência. 0599. O meu aniversário percebi com um sobressalto. A pesada porta de aço abriu-se com um assobio. Lá dentro, num pedestal de veludo, estava a chave mestra, uma pendrive incrustada de diamantes. João agarrou-a. Consegui, João. Viramo-nos. Sofia estava na porta do escritório. Ela não estava a tossir. Estava a segurar uma pequena pistola prateada. Eu sabia que aparecerias, Sofia disse, a voz dela calma e aterrorizante. Eu sabia que eras demasiado arrogante para simplesmente fugir. Ela entrou na sala, apontando a arma para o meu peito. Dá-me a chave, João, disse ela. Ou a empregada morre. Não o faças, disse eu, ao olhar para o cano da arma. Sofia, isto acabou, João disse, segurando a chave. O alarme de gás acionou o despacho automático da polícia. Estarão aqui em 5 minutos. 5 minutos é tudo o que preciso para iniciar a transferência e sair pelo heliporto. Sofia sorriu. Dá-me a chave. João olhou para mim.
Olhou para a chave para a sua fortuna, a obra da sua vida, o seu poder. Ele olhou de volta para Sofia. Queres o dinheiro? João perguntou. É o que mereço, Sofia sibilou. Desperdicei 3 anos contigo. Está bem, João disse. Atirou a chave, mas não a atirou para Sofia. Atirou-a para a janela do chão ao teto atrás dela. A pesada pendrive atingiu o vidro reforçado com um tilintar, mas não o partiu. No entanto, saltou e escorregou para debaixo de uma pesada cômoda de mármore. Os olhos de Sofia desviaram-se para onde a chave escorregou, naquela fração de segundo de distração. Eu ataquei. Não fui pela arma. Fui pela garrafa de spray de limpeza que tinha enfiado no cinto. Pulverizei um jato de limpa-vidros industrial diretamente nos olhos de Sofia. Sofia gritou, disparando a arma cegamente. A bala estilhaçou um vaso, falhando João por centímetros. João derrubou Sofia, tirando-lhe a arma da mão. Acabou! João gritou, imobilizando-a. Sai de cima de mim! Sofia guinchou, debatendo-se. Não és nada! Estás acabado! Sirenes uivaram à distância, ficando mais altas. Peguei na arma com a mão trêmula, apontando-a para o chão. Caminhei até a cômoda e recuperei a chave. Caminhei até ao terminal de computador na secretária. O ecrã dizia: inserir chave mestra para finalizar a transferência. Eu inseri a chave. O que estás a fazer? Sofia zombou do chão. Não sabes a palavra passe. Olhei para a mensagem. Dica de palavra passe. O que mais importa? João olhou para cima do chão. Ele não tinha definido essa palavra passe. O pai dele tinha, anos atrás. É legado, João disse. Tenta legado. Digitei. Acesso negado. Tenta dinheiro, Sofia riu. Conhecendo a tua família. Olhei para João. Pensei na foto do medalhão. Pensei nas cartas. Pensei no homem que tinha arriscado tudo para invadir um edifício para salvar o seu nome. Não pelo dinheiro, mas pela verdade. Não, disse eu. Não é legado. Digitei. Isabela. O ecrã ficou verde. Acesso concedido. Transferência cancelada. Fundos devolvidos à conta principal. João olhou para mim, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Ele sabia, João sussurrou. O meu pai sabia que eu a amava. Ele usou o nome dela como salvaguarda. As portas abriram-se. Membros da SWAT entraram. Polícia, larga a arma! Larguei a arma e levantei as mãos. João levantou as mãos. Prende-a! Sofia gritou, os olhos vermelhos e inchados. Ela tem uma arma! Ele tentou matar-me! O agente principal olhou para a cena. Olhou para o bilionário de uniforme de zelador, a rapariga com as mãos levantadas e a mulher a gritar no chão. Então, um homem de fato entrou atrás da equipa da SWAT. Era o procurador. Na verdade, disse o procurador, segurando um tablet. Recebemos um e-mail muito interessante há 1 hora de uma Anna Reynolds, contendo filmagens de segurança de um roubo e registros digitais de tentativa de desfalque. O procurador olhou para Sofia. Sofia Kensington, estás presa por grande furto, fraude e por apresentar um falso relatório policial. Enquanto algemavam Sofia, ela olhou para João com puro veneno. Nunca serás feliz. És mercadoria estragada. João levantou-se, sacudindo o seu macacão de zelador. Caminhou até mim e passou o braço pelos meus ombros. Eu tenho a minha filha, João disse. Sou o homem mais rico do mundo. O julgamento de Sofia Kensington foi o evento mediático da década. Mas eu, Anna Reynolds, não o assisti da galeria. Li sobre ele nos jornais como toda a gente sentada na biblioteca da universidade onde finalmente estava a terminar o meu curso. As manchetes eram brutais. A queda da caçadora de fortunas. Ex-noiva de Belfort, condenada a 15 anos. A traição de 400 milhões de euros. João tinha oferecido contratar os melhores advogados para garantir que Sofia recebia a pena máxima. Mas eu tinha lhe pedido para não o fazer. Ela já perdeu, tinha-lhe dito. Perdeu no momento em que pensou que o dinheiro valia mais do que as pessoas.
Que os tribunais a julguem. Temos coisas melhores para fazer. E tínhamos. 6 meses tinham passado desde aquela noite no Salão Obsidiana. Nesse tempo, a paisagem da vida de João Belfort fora arrasada e reconstruída. A primeira vítima foi a cultura de Torre de Marfim da Belfort Enterprises. Raimundo Gouveia foi despedido, despojado da sua reforma e enfrentava atualmente a sua própria investigação pela CMVM. João passou semanas a pedir desculpa pessoalmente aos membros do pessoal que tinham sido maltratados ou ignorados, começando pela equipa de limpeza do Hotel Infante Sagres. Mas a maior mudança foi na Penthouse. Era uma terça-feira à tarde quando entrei no escritório de João, no topo da torre. Não usava um uniforme de empregada de mesa, nem alta costura de designer. Usava um blazer azul marinho elegante e jeans, o uniforme de uma mulher que tinha trabalho a fazer. Querias ver-me, pai? A palavra ainda parecia nova na minha língua, como testar um dente solto, mas já não doía. João girou na sua cadeira. Ele parecia diferente. O ar predatório desaparecera, substituído por uma força calma e silenciosa. Ele parara de pintar o cabelo. As têmporas grisalhas faziam-no parecer distinto, não velho. Tenho um presente de formatura para ti, João disse levantando-se. A formatura é só daqui a 1 semana. Sorri, colocando uma pilha de arquivos na sua secretária. E eu disse que não queria carros. Não consigo estacionar um Ferrari na Amadora. Não é um carro, João disse. Pegou numa pequena caixa de veludo da sua secretária. Congelei. Era a caixa do Patek Philippe. Não posso aceitar isso, disse eu, dando um passo atrás. João, esse relógio é a razão pela qual este pesadelo inteiro começou. É má sorte. Abre-o, João insistiu gentilmente. Peguei na caixa. Era pesada. Abri o fecho. Lá dentro estava o ouro referência 1518. Estava polido, imaculado, a tic-taquear com o batimento cardíaco constante de uma obra-prima. Mas algo era diferente. A pulseira de couro tinha sido substituída por uma banda vintage mais suave e havia um pedaço de papel dobrado por baixo. Desdobrei o papel. Era um contrato de confiança. Não entendo, disse. Não te estou a dar o relógio para usares, João disse. Estou a dar-te o que ele representa. Liquidei uma parte significativa da minha coleção pessoal, excluindo esta peça para financiar a iniciativa Isabela. Ele contornou a secretária e pôs-se ao meu lado, olhando para a cidade. É uma bolsa de estudo e um fundo de defesa legal para mães solteiras que trabalham na indústria de serviços, João explicou. Cobre propinas, cuidados infantis e assistência jurídica para mulheres que estão a ser assediadas por homens poderosos. Mulheres como a tua mãe. As lágrimas picaram os meus olhos. Deste-lhe o nome dela. É o mínimo que podia fazer, João disse suavemente. Não posso trazê-la de volta, Ana. Não posso apagar a tua infância. Não posso desfazer as noites solitárias que ela passou a preocupar-se com a renda, mas posso garantir que nenhuma outra mulher tenha de passar pelo que ela passou. Apontou para o relógio. Vira-o. Virei o relógio. Na parte de trás da caixa de ouro, onde costumava haver um espaço em branco, havia agora uma gravação fresca. Para Ana, perdi tempo. Agora estou a recuperá-lo. Com amor, pai. O relógio é teu, João disse. Guarda-o, vende-o, dá-o. Não importa, é apenas metal e engrenagens. Tu és a única coisa de valor nesta sala. Guardei o relógio no meu bolso. Dei um passo em frente e abracei o meu pai. Não foi o abraço rígido e desajeitado de há 6 meses. Foi um verdadeiro abraço. Obrigado, sussurrei no seu ombro. Há mais uma coisa, João disse, afastando-se e verificando o seu próprio pulso, que agora ostentava um relógio digital simples e funcional. Temos um evento hoje à noite, não outra festa de noivado. Espero que não, brinquei. Não, João riu. É a noite de abertura da gala da Iniciativa Isabela. E não sou eu quem a organiza. Ele olhou para mim de forma significativa.
Sou apenas o doador, João disse. Tu és a presidente da fundação. Tu és a anfitriã. O salão obsidiana parecia diferente naquela noite. A atmosfera rígida e fria da festa de noivado desaparecera. A sala estava cheia de calor, risos e uma multidão diversa. Líderes de negócios, beneficiários de bolsas de estudo, organizadores comunitários. Eu estava no palco onde João tinha estado uma vez e me acusara de roubo. Usava um vestido branco simples que recordava a João, com uma pontada de dor no coração, a mulher da Polaroid. Ajustei o microfone. A sala silenciou, mas desta vez não foi um silêncio de medo. Foi um silêncio de respeito. Há 6 meses comecei, a minha voz firme e clara, estive nesta sala e disseram-me que eu não pertencia. Disseram-me que eu era uma ninguém. Disseram-me que o meu valor era determinado pelo uniforme que vestia e pelas pessoas que servia. Olhei para a multidão. Vi os meus amigos da equipa de catering, agora convidados de honra. Vi o Sr. Pedro, que tinha sido promovido a chefe de segurança corporativa, e vi João na primeira fila, radiante com um orgulho que ofuscava cada diamante na sala. Mas aprendi algo naquela noite, continuei. Aprendi que a verdade é a única moeda que importa. Podem ter todo o dinheiro do mundo. Podem comprar edifícios e silenciar críticos. Mas não se pode comprar integridade. E não se pode comprar família. Levei a mão ao bolso e tirei o velho medalhão gasto. Levantei-o. A minha mãe Isabela não me deixou uma fortuna, disse eu, a minha voz a falhar ligeiramente. Deixou-me isto, uma imagem de amor, um lembrete de quem eu sou. E por causa da força dela, encontrei o meu caminho de volta para a outra metade dessa imagem. Sorri para João. Hoje à noite estamos a lançar a iniciativa Isabela, anunciei, para que nenhuma voz seja novamente silenciada pelo peso de uma carteira, para que a ajuda seja reconhecida como os seres humanos que são. O aplauso que irrompeu foi ensurdecedor. Não foi o educado bater de palmas da elite. Foi barulhento, genuíno e cheio de esperança. Quando a música começou, não um quarteto de cordas, mas uma banda de jazz animada. João subiu ao palco, ofereceu-me a mão. Posso ter esta dança, senhora presidente? Perguntou. Olhei para a mão dele. A última vez que ele tinha estendido a mão para mim, foi para me acusar. Agora era para me apoiar. Podes, disse enquanto dançávamos no centro da sala, girando sob os lustres de cristal. Os convidados observavam com admiração. Não viam um bilionário e uma ex-empregada de mesa. Não viam um escândalo. Viam um pai e uma filha a recuperar o tempo perdido, um passo de cada vez. E no meu pulso, discretamente escondido sob a minha manga, o Patek Philippe continuava a tic-taquear. Já não media as horas de um turno ou o tempo até uma pausa. Media um novo tipo de tempo. O nosso tempo. E hoje? Hoje, a verdade é que não sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a solidão aperta, sinto uma pontada, uma dúvida. Terei feito a escolha certa de ficar, de lutar ao lado dele? Ou deveria ter fugido, mantido a distância, a minha independência intacta? Acho que provavelmente foi um pouco das duas coisas. O que é a vida senão isso? Nada é linear, nada é perfeitamente feliz, nada é completamente infeliz. Apenas a vida. E é a minha vida, com todas as suas curvas e recomeços.